Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Antes de estar realizando os devidos agradecimentos, já quero de antemão convidá-los para que abram as vossas Bíblias do Evangelho de Jesus, segundo Mateus nos escreveu, capítulo 25. Nós iremos fazer menção dos versículos 1 até o 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela valiosa oportunidade que me é concedida de poder estar aqui adorando ao Senhor juntamente com cada um dos irmãos e irmãs. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel, pela confiabilidade, amém, pastor Joel? No ano de 2016, foi o ano que pela primeira vez eu fui num evento da Celebrar, um vigilhão. Eu era um jovem pregador, havia sido resgatado da vida horrível que eu vivia no ano de 2009. Em 2016 estava começando a pregar, fui no primeiro evento, junto ao Trovão, eu lembro que ele estava ministrando, e eu olhei para aquele altar e falei, um dia eu vou pregar ali. Era um jovem pregador, e coube a Deus esse ano, através da vida do Senhor, através da vida do pastor Felipe, me abençoar, amém, vigilhão, aquecimento, hoje no Dia com Deus. Muito obrigado, pastor. O senhor não tem noção de como a Celebrar já é uma enorme bênção para minha casa. Que Deus continue te abençoando e te retribua, amém, em dobro. Que Deus continue abençoando também a sua esposa, sua fiel intercessora, amém. Muito obrigado, pastor Felipe. Sem palavras, meu irmão de muitos anos, né? Deus revelou aqui para a missionária Zete, né? A gente não é muito de falar do passado, mas Deus vai lá, o improvável, resgatado, só Deus. Amém, que Deus continue te abençoando. Aos irmãos que estão aí, pastor Sandro, meu amigo também de muito tempo, que Deus continue te abençoando. Felipe Messias, sem palavras, é um irmão também, que Deus continue te guardando. Nossos pastores, pastor Camilo, pastor Josué, pastor Paulo, todos os ministros que aí estão, que Deus continue abençoando muitíssimo a vida de cada um de vocês. Álvaro, meu amigo, me trouxe, muito obrigado. Pastor Leandro, que Deus os abençoe, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida da minha intercessora, minha esposa, minha companheira, mãe dos meus filhos, nossos 5 filhos, Carol Góes, coloca de pé, esta mulher maravilhosa, coloca de pé, meu amor, deixa todo mundo te olhar. Eu fui agraciado, Deus foi muito bom comigo nesses quase 17 anos de casamento, meu primeiro casamento e último, porque a gente vai juntinho para a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, amém, meu amor? Muito obrigado por confiar também no meu ministério, desde quando lá atrás era só um sonho. Quero também deixar um abraço para a minha mãe que está me acompanhando de casa, Elizabeth de Góes, que sofreu muito no passado pela minha vida, mas nunca deixou de orar, e Deus foi fiel, me resgatou, e hoje quem dava muita dor de cabeça, hoje dá orgulho, graças a Deus, amém. Minha filha mais velha também está aqui, minha primogênita Ana Luísa, que Deus te abençoe, minha filha, amém. A todos os irmãos, Estevão, Ariana, que Deus abençoe. Maiara, minha amiga, que Deus também continue te abençoando. Vamos lá, gente. Evangelho de Jesus, sob a perspectiva de Mateus, capítulo 25, versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E a igreja pode dizer amém? Meus amados irmãos, a Bíblia é sagrada, porquanto do enorme tempo que se gira em torno da sua composição, uma longa escala de tempo envolvendo 40 autores e diversos séculos. Você olha para o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, só de história escrita canônica tem 1100 anos, fora os 400 anos de história escrita com os livros apócrifos, fora o tempo de história desenvolvida, que é apresentada pela história escrita, que gira em torno de aproximadamente 4.000 anos, segundo o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Bíblia através do século, ele traz essa somatória. E você tem ali também no Novo Testamento, por volta ali de 50 anos de história escrita, apresentando 100 anos de história desenvolvida.
E os textos bíblicos são classificados em 3 tipos. Você tem os escritos canônicos, você tem os escritos apócrifos e os escritos pseudepigráficos. Bem, você tem, dentro dessa classificação também, falando de uma forma resumida, os textos que são denominados de texto denotativo e os textos que são denominados de textos conotativos. Os textos denotativos é o que apresenta a literalidade, né, do texto, é o sentido literal. O conotativo são os textos que apresentam o sentido figurado. E o sentido figurado ele pode ser classificado de diversas formas. Você tem prosopopeia, você tem metonímia, você tem símile, você tem hipérbole, você tem metáfora e você tem alegoria, os textos alegóricos. E por que você está dizendo isso? Porque por mais que nem toda alegoria é uma parábola, mas toda parábola ela é uma alegoria. Uma parábola, ela se consiste de uma narrativa em real, contada no tempo pretérito, que traz consigo a intenção de trazer uma lição moral ou espiritual para o presente. Isso era um meio comum de se ensinar naquela época. O diferencial, óbvio, das parábolas que Jesus contava é o fato do próprio Jesus estarem contando. Então, quando você olha para uma parábola, ela vai ser constituída ali de uma história fictícia e real e vai ser utilizado aquilo que é de comum conhecimento ali dos ouvintes, né? O cotidiano, diário, ali do dia a dia. No caso de Mateus 25, nós estamos vendo aqui uma sequência de uma tríade de parábolas que são respostas para uma pergunta, bem, que foi gerada por causa de respostas que foram dadas a 3 perguntas que foram feitas por causa de um sermão exortativo. Esse sermão exortativo se inicia em Mateus capítulo 24, quando Deus vai exortar a liderança local, a liderança da época. É em Mateus 24 que você vai ver, por exemplo, ali os 7 A's de Jesus, as 7 definições do sistema religioso daquela época, dos fariseus e saduceus, que são chamados de hipócritas, e a sentença deles que é dada em Mateus 23, versículo 33, serpentes, raça de víboras, quem vos livrará da condenação do inferno? Após tal exortação, Jesus se retira para o templo para orar. É o início de Mateus capítulo 24. Ao sair, alguém vai olhar para a estrutura do templo e vai falar para Jesus: olha que obra majestosa, olha que obra linda. E nesse momento, Jesus libera uma palavra profética: não vai ficar pedra sobre pedra. Nesse momento, Jesus vai dar início ao maior sermão escatológico dos escritos canônicos. E Mateus 24 traz consigo uma certa complexidade interpretativa, porque as pessoas tentam isolar em um tempo único os acontecimentos que estão sendo apresentados aqui em Mateus 24. Quando você se depara com uma literatura apocalíptica escatológica, você tem que ter todo o cuidado para poder ali apresentar, definir cada cumprimento profético no seu devido tempo estabelecido. Então, Mateus 24 não pode ser isolado somente num tempo. Ali está apresentando um desenvolvimento de cumprimentos que se daria 10 anos depois, 40 anos depois, 100 anos depois, profecias essas que nem se cumpriram. Por exemplo, a queda do templo se daria 4 décadas depois, por volta do ano 70, com a invasão a mando do imperador Vespasiano por seu filho Tito, onde Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Pois bem, a partir desse momento, Jesus se retira ali para o Monte das Oliveiras e 3 perguntas no versículo 3 de Mateus 24 vão ser feitas. Eles vão perguntar: quando se darão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus ele vai começar a responder no versículo 4 dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos surgiriam em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E naquele momento ali, Jesus começa a apresentar uma série de acontecimentos que iriam preceder, que iriam construir
o caminho da trajetória da sua volta. Entende isso aqui? Há uma preocupação no coração de Cristo nesse sermão escatológico. A volta de Jesus, ela carrega a característica da iminência. Não terá nenhum aviso prévio. Não vai ter 7 relâmpagos no céu. É o sinal, daqui 5 minutos Jesus está voltando, não. Não vai ter mão de anjo escrevendo pelas paredes. Daqui 5 minutos Jesus está voltando. Não vai ter. Será algo súbito, repentino. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 52, ele diz, no momento. Ele utiliza-se de uma expressão que foi traduzida por momento, nos manuscritos do Novo Testamento, que é a expressão átomos, do grego koinênio testamentário. E um átomo você não vê. Assim será a volta de Cristo. Então qual é a preocupação de Jesus? Que a sua igreja esteja preparada e atenta aos sinais. Que sinais são esses? Guerras, fome, peste, terremotos. Esses sinais estão construindo o caminho da volta de Cristo. E Billy Graham, numa das suas pregações, saudoso pregador americano, foi muito feliz ao dizer que o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque tudo que tinha que acontecer já está aqui. E tudo que Jesus não quer pregar numa igreja dispersa. Ele grita, a minha volta, Mateus 24, 27, será como um relâmpago que atravessa do ocidente para o oriente. No 36, ele começa uma série de 5 vezes que ele vai afirmar, porém daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele continua dizendo, será como foi nos dias de Noé? Pessoas vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer, até que as águas do dilúvio vieram. Céu e calabadaravassá. Escute isso. Ele grita no 42, vigiai. Ele sabia que tal grito iria produzir no coração de seus ouvintes uma indagação ou indagações, e dentre elas a principal: Jesus, como estaremos preparados para tal grande advento? Tendo em vista essa indagação, Jesus agora vai responder com 3 parábolas. E essas três parábolas nos apresentam as marcas da igreja que será arrebatada. E na segunda parábola, Jesus vai se utilizar de um casamento judaico para apresentar uma marca que será fundamental. Que marca é essa, Tiago Góes? Ele começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Repare que não houve uma preocupação de pormenorizar detalhes sobre os costumes do casamento judaico, por 2 motivos. Primeiro motivo é porque os seus ouvintes conhecem bem os seus costumes. Segundo, variava de região para região. Então Jesus aqui ele vai ser bem objetivo. Ele está apresentando aqui a terceira fase de um casamento judaico básico. John MacArthur, no seu livro As Parábolas de Jesus, ele traz a informação que um casamento judaico básico consistia em 3 fases. A primeira fase era um momento em que o varão ia até sua pretendente com uma proposta de casamento. Ele teria que levar um dote, não poderia ir de mão vazia, não para comprar a noiva, mas para mostrar que a noiva tem valor. E também levar um documento com as suas obrigações ali, escritos, chamado de ketubá. Ia lá na casa do pai da noiva, apresentava as suas condições e caso ali fosse aceito, tudo, entrava a segunda fase, que nós chamamos de noivado, eles chamavam de desposamento. Essa fase poderia durar ali. Screen, no seu livro Compreendendo as Parábolas de Jesus, diz que naquela época, segundo a cultura, uma menina de 12 anos já poderia iniciar um noivado, só que ela só se casaria com 18 ou 20 anos. Então, poderia se ter ali no mínimo 6 anos de
noivado. Então, quando chegava a hora do casamento, entraria a terceira fase. Fala, terceira. E essa é a terceira fase. Fala, terceira fase. E essa fase que Jesus está apresentando aqui. Olha para cá. É o momento que o noivo agora, ele vai para a casa de seu pai, preparar a casa para o casório. E a noiva se retira com as suas damas de companhia, ou as 10 virgens, para a casa da preparação. Porque ela deveria se preparar. Porque a qualquer momento o noivo estaria vindo da casa do seu pai para buscar uma noiva preparada, não uma noiva relaxada. Então o noivo vai para a casa de seu pai preparar a casa, oh aleluia, para o casório, porque a qualquer momento ele viria da casa de seu pai para poder buscar uma noiva preparada. É por isso que em João capítulo 14, versículo 2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu não teria dito que eu estou indo preparar o lugar e voltarei, oh aleluia. Então a qualquer momento o noivo está voltando da casa de seu pai para buscar uma noiva preparada. E a casa que nós estamos aqui esperando a volta do noivo é a casa da preparação, oh aleluia. E eu não consigo entender como é que tem gente que vem para a casa da preparação e ao invés de se preparar para a volta do noivo, fica reparando na vida dos outros, como o irmão vem vestido, como o irmão está se comportando, no irmãozinho que chorou o culto inteiro. Eu não consigo entender como é que tem gente que vem para cada preparação para ficar fazendo fofoca da vida dos outros. E no mínimo eu já sei que fofoqueiro não lê Bíblia, porque se lesse Bíblia entenderia que o fofoqueiro é um secretário do diabo. Ele empresta a boca para Satanás. E é por isso que Deus abomina a fofoca e o fofoqueiro. Que é isso, pregador? É Bíblia? É? Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Existem 7 coisas que Deus não gosta. 6 Deus abomina. A 7ª sua alma aborrece. Sabe qual é? O que semeia contenda entre os seus irmãos. Por quê? Porque quem semeia contenda traz consigo um espírito de divisionismo. E uma igreja dividida apresenta uma noiva sepultada, mas uma igreja em comunhão apresenta uma igreja avivada. Apresenta uma igreja avivada. Cadê você que entende isso? Cadê você que entende isso? Céu e calabababadarafas. Cultos como esse, dia com Deus da Celebrai, não é culto que eu venho para ver quem vai pregar mais, quem vai pregar menos. Não é culto que eu venho só para dar glória quando fulano cantar, só quando fulano tiver dar oportunidade eu vou pular. Não é culto para ficar prestando atenção e quem vem com roupa tal. Não é culto que você vem para arrumar namorado ou namorado, não. Isso aqui é o lugar que você vem para se preparar. E como é que é a melhor forma de se preparar para a volta do noivo? É Bíblia. Lucas capítulo 19, versículo 46. E a minha casa será conhecida como casa de oração. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Recebe isso aqui? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E o tempo do fim está próximo. Portanto, sede sóbrios, vigiai e orai. Uma noiva que ora não será pega de surpresa. Alguém ali já entendeu? Ali alguém já entendeu? Uma noiva que ora não será pega despreparada. Segura. Olha pra mim. Só que infelizmente nem todo mundo que está dentro é igual. Parece que é, mas não é.
Olha Jesus contando a parábola. As 10 são semelhantes ao reino. As 10 são virgens. As 10 têm lamparina. Até mesmo na hora de vacilar, as 10 cochilaram e dormiram. Aparentemente todo mundo é, mas Jesus vai dizer, não é não. Há uma diferenciação. Há 5 loucas, há 5 prudentes. E aonde estava essa diferenciação, Tiago? Na reserva. Pergunta para mim por quê. Olhe para cá. Eu tive a oportunidade de ler um livro escrito por Kenneth Bailey, Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, da editora Agnus. E ele apresenta o contexto sociocultural da época de Jesus. Ele trouxe um detalhe no livro que mexeu comigo. A reserva de azeite, vasilhame com a reserva, não era levado de forma exposta. Era levado entre as vestes. Hã? Pegou não? Para Jesus o que importa não é o que todo mundo está vendo, mas é aquilo que ele sabe, quem tem e quem não tem. Aí Deus falou para mim, meu filho, quem é você? Onde os olhos do homem não te alcançam, mas eu te observo muito bem. Sabe qual é o problema, Felipe? É que quem está sem reserva está vindo para ter momento. E para ter momento, viver de aparência basta. Só que o noivo não está vindo para ter momento. O noivo está vindo para ter uma vida. E para ter vida com o noivo tem que ter conduta. Mas para quem quer ver de aparência, basta ter um bom momento. Que esse bom momento já vai configurar minha aparência. E já é o suficiente para me ganhar a atenção dos homens. Sabe qual é o mal disso? É o mal do Éden. Que é isso, pregador? É Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vai nos mostrar que Deus não mudou o seu padrão de conduta por causa do erro de Adão. Adão já havia pecado, mas Deus veio querendo me aproximar. Eu aprendi no Éden que o meu pecado não me leva para longe de Deus, mas não me leva a Deus para longe de mim, mas me leva para longe de Deus. Por quê? Porque Adão pecou, mas Deus desceu lá no Éden. E por que ele vai correr para longe? Versículo 8. E ouvindo a voz de... Ele já tinha pecado, sim ou não? Mas tu reparou que o pecado de Adão não foi barreira para que ele deixasse ouvir a voz de Deus? Tu está entendendo por que Deus não tem um pecador como coitadinho? Porque não faltou visita e não faltou palavra. Ele correu para longe por decisão própria. Mas quando ele corre para longe, Deus vai revelar sua loucura no Éden. Que é isso? Por que loucura? Porque só Luco pergunta o que já sabe. Ele sabe onde Adão está, ele sabe o que Adão fez, mas ele desce e diz, Adão, cadê você? Essa loucura é a misericórdia de Deus, aleluia. De vez de descer apontando, ele desce dando uma oportunidade. Para quê? Para Adão se apresentar e confessar o que fez. Porque a gente só é prisioneiro daquilo que a gente esconde. A gente só é escravo daquilo que a gente oculta. Deus está dando uma oportunidade para Adão se apresentar e falar o que fez. Mas ele vai revelar com a sua resposta o mal da humanidade. Ele abre a boca e diz, Senhor, me escondi porque estava nu. Enquanto certo ela ter dito, Senhor, me escondi porque desobedeci a tua palavra. Adão estava mais preocupado com a aparência dele do que com o fato de ser desobediente. Vai pegar, vem comigo. Mas não tem nada não, né? Adão tem um dom. E ele vai usar o dom que ele tem para tentar tampar a nudez. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus deu para Adão o dom de lavrar a terra. E ele vai usar esse dom para confeccionar uma folha de figo. Porque até se prostituiu. Mas tem um melisma. Canta como ninguém. Enquanto eu estiver cantando como eu canto, é minha folha de figo. A minha nudez está tampada. Até adulterou, mentiu, mas profetiza e revela como ninguém. Enquanto eu estiver revelando, é a minha folha de figo. A minha nudez está tampada, mas para Deus o que conta não é o dom que eu carrego, mas a identidade que eu tenho.
fogo, aquele que enche de azeite, ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa. Só aqueles que não vieram para ter um momento, mas vieram para ter uma vida. Rasga a tua alma e adoração. Eu preciso finalizar. Olha para mim. Olha para cá. Para Deus que conta não é o dom que eu carrego, mas é a identidade que eu tenho. Me mostra. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade de meu. Porque naquele dia vai ter muita gente dizendo: curei no teu nome, é dom. Profetizei no teu nome, é dom. Expulsei demônio no teu nome, é dom. Aí o Espírito Santo falou assim: meu filho, quem curou no meu nome fez história comigo. Quem profetizou no meu nome fez história comigo. Quem expulsou demônio no meu nome fez história comigo. Mas não adianta abrir a boca para dizer que tem história se a identidade não está preservada. Aqui nasce o tema da mensagem: identidade preservada. Fala, identidade. Tiago, o que isso tem a ver com a parábola das 10 virgens? Simples. Naquele tempo, tal marcha nupcial não acontecia de dia, por causa do forte calor e da terrível sensação térmica. Tal cortejo, tal procissão ocorria de noite. Fala, de noite. Fala, de noite. Tal procissão ocorria de noite, num tempo em que não existia luz elétrica, num tempo que não existia lâmpada de luz. Então, se você sai à noite de lamparina apagada, se for mulher, era com segundas intenções. Era com segundas intenções. Mas quem entende que não é qualquer uma, quem entende que não é qualquer um, sabe que para manter lamparina acesa tem que ter reserva cheia. Kenneth Bailey diz que a lanterna naquele período não era utilizada para iluminar o caminho, mas era levada perto do rosto, para que houvesse identificação. Aplica, Tiago. Nós podemos até estar andando no mundo onde as trevas estão dominando, onde alguém diz que adulterar é normal, mentir é normal, usar droga e depois subir no altar para pregar é normal, beber cachaça depois que sai do culto é normal. Mas você pegou. Você, se alguém te parar lá fora, a intimidade está intacta, a reserva está cheia, a lamparina está cheia. Cadê você? Cadê você? Cadê você que pode rasgar a tua alma? Dá um pulo dessa cadeira e abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Somos a geração que seremos arrebatados, cantando o hino 469 da harpa cristã. Glória, glória, aleluia. Nós ouviremos Jesus chamar o nosso nome. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que está com a identidade preservada? Vem, Felipe, vem. Pode vir. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Porque é o que eu vou te entregar. Que graça é essa? Céu e calababadaravassúria. Tubi calabababadaravassá. Pode adorar, só você que é cheio. Olha para mim, e aqui eu finalizo. Ser cheio, olha para cá. Ter reserva cheia de azeite significa ser cheio do Espírito Santo. Porque o que acontece aqui, esse poder que Deus manifesta em público,
é resultado daquilo que a gente busca no secreto. Ninguém está vendo, mas tu está lá se enchendo. Então ser cheio do Espírito Santo significa ser selado, porque todo aquele que é cheio tem a garantia da salvação. É Bíblia? É. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Paulo chama esse selo de um penhor. Penhor é a garantia. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, Paulo fala assim: e todavia, este é o firme fundamento, que estão selados, quem? Todos aqueles que Cristo conhece e se apartam da iniquidade. Então quem tem reserva cheia era alguém que no passado até mentia, mas hoje não mente mais. Era alguém que roubava, mas hoje não rouba mais. Era alguém que se prostituía, mas hoje não se prostitui mais. Era alguém que estava quebrado, mas hoje está reconstruído. Era alguém que estava caído, mas hoje está de pé. Era alguém que estava ferido, mas agora está sarado. Era alguém que estava sujo, mas agora está limpo. Era alguém que era prova, mas hoje é bênção. Era alguém que não tinha identidade, mas hoje é noiva de Cristo. Era alguém que estava vazio, mas hoje está cheio do azeite. Era alguém que estava condenado ao inferno, mas hoje o teu nome está escrito no livro da vida. Só você que crê, abre a tua boca para adorar. Eita Jesus!